Os policiais dão ordem de prisão a Nedim pela tentativa de assassinato contra Senis, deixando a todos os membros da família Caraça perplexos. Nedim permanece em silêncio, enquanto Aga tenta justificar que essa acusação se trata de um erro. Os demais familiares encaram Nedim com olhares assustados, que é algemado e conduzido pelos policiais para fora da mansão. Aga e Seren tentam impedir que os policiais levem Nedim preso. Seren chora e se desespera, pedindo que o marido se defenda. Nedim permanece em silêncio. Os policiais apontam que as evidências do crime tornam Nedim o único suspeito do atentado contra Senis. Aga e Seren pedem que Nedim se pronuncie, e o rapaz continua em completo silêncio. Seher e Neriman se aproximam da mansão e observam a confusão. Seren se descontrola e defende Nedim, afirmando que seu marido não é um criminoso. Dama entra em colapso com a notícia de que Nedim tentou matar Senis, e Nurten e Sivan tentam acalmá-la. Semri discute com os policiais, acreditando que não há nada que comprove que Nedim seja um assassino. Um dos policiais recebe notícias de Senis, explicando aos membros da família Caraça que a ruiva está a caminho do hospital e que está viva. Sem fica agitado e diz que irá ao hospital para ver Senis. Dama se descontrola e grita por Nedim, deixando Sem preocupado. Seren implora que Aga impeça os policiais. Dama corre para fora da mansão aos gritos e Sem tenta contê-la. Dama avança na direção de Nedim e lhe chama de assassino aos gritos. Seren e Dama começam a discutir por Nedim, que é conduzido em uma das viaturas até a delegacia. Dama fica indignada com Aga, que decide acompanhar o sobrinho até a delegacia. Sem tenta conter o estado nervoso de Dama. Aga e seus homens entram em um dos carros da mansão para ir até a delegacia, e Seren corre apressada até o veículo. Aga tenta expulsar Seren do carro, que justifica ser esposa de Nedim, e que por isso, também irá acompanhá-lo. Aga ordena que arranquem com o carro. Dama fica inconsolável com a decisão de Aga em priorizar Nedim ao invés de Senis e o restante de sua família. Dama se diz preocupada com o estado de saúde de Senis. Semri pede calma a Dama, justificando que pode haver um mal-entendido sobre o atentado. Sussurrando para Nurten e Seher, Neriman destila seu veneno ao acreditar que não se trata de um mal-entendido e que Nedim decidiu se vingar por todo o mal sofrido. Seher repreende Neriman. Semri, Sem e Dama entram em um dos carros rumo ao hospital onde está Senis. Seher pede que Semri lhe dê notícias sobre Senis. No hospital, os paramédicos tentam conter o sangramento de Senis, que está deitada sob uma maçã, além de preservar seus batimentos cardíacos. Os profissionais entram apressados com a ruiva em uma sala de cirurgia. Nedim permanece nervoso e em silêncio dentro da viatura de polícia, encarando suas mãos algemadas. Logo atrás, Aga segue a viatura em seu carro. Aga entra em contato com o hospital onde está Senis, em busca de notícias sobre sua esposa. Uma das recepcionistas informa a Aga que Senis está em cirurgia e que não é possível lhe dar notícias no momento. Seren diz a Aga que não deveria se preocupar com Senis e garante que ela irá se recuperar. Seren afirma ao sogro que tudo não passa de um plano de Senis para chamar a atenção e se vingar de Nedim por ter sido expulsa da mansão. Ela ainda afirma que Senis está fazendo uma cortina de fumaça para desviar sua culpa sobre o mal que Nedim sofreu em suas mãos. Aga explode e ordena que Seren cale a boca. Sem e Dama correm nos corredores do hospital, desesperados por notícias de Senis, enquanto Semri caminha logo atrás. Sem chama uma das enfermeiras e pergunta sobre notícias de Senis. Ela responde que Senis ainda está em cirurgia e que em breve o médico irá informá-los de seu estado de saúde. Dama pergunta se Senis corre risco de vida, e a enfermeira diz que não pode dar mais informações. Dama se desespera e diz a Sem que pressente que Senis está em risco. Sem coloca a Dama sentada em um sofá e tenta lhe tranquilizar. Sivan logo chega ao local, e observa com Semri o desespero de Dama. Sivan oferece uma garrafa de água para a Dama e diz a Sem que pode cuidar da moça. Sem se afasta e demonstra preocupação, e Semri se aproxima do marido. Semri oferece água a Sem e manifesta seu apoio nesta situação. Do lado de fora da delegacia, vários repórteres e jornalistas cercam o local com suas câmeras, preparados para registrarem a prisão de Nedim. As viaturas estacionam e os profissionais cercam os veículos.
Os jornalistas começam a fotografar e fazer perguntas para Nedim, enquanto os policiais pedem que se afastem. Nedim permanece em silêncio diante dos questionamentos sobre o atentado de Senis. Nedim entra na delegacia conduzido pelos policiais, sentindo-se acuado pelas acusações. Aga sai de seu veículo e se dirige ao local, enquanto os jornalistas o rondam e fazem perguntas sobre Nedim. Aga é ríspido e se nega a dar entrevistas. Seren é a última a entrar no local, e também passa a ser cercada pelos jornalistas. Seren fica atordoada com as perguntas, e em seguida se enfurece com os jornalistas, afirmando que Nedim é inocente de todas as acusações. Seren entra apressadamente na delegacia. Dentro da delegacia, Nedim entrega seus pertences aos policiais e realiza suas impressões digitais. Os policiais revistam Nedim e encontram dentro de seu paletó a caneta gravadora que Seren escondeu na roupa do marido. Os policiais deixam a caneta sob a mesa de uma oficial de justiça. Em uma sala privada, inicia o interrogatório de Nedim, com perguntas sobre a ida do rapaz ao hotel. Nedim afirma que ele e Senis não conversaram nada de importante, e logo lhe perguntam por que a atacou. Nervoso, Nedim afirma que não esfaqueou Senis. Os policiais mostram fotos das evidências a Nedim e questionam onde ele conseguiu o punhal para atentar contra Senis. Os profissionais são incisivos e cobram respostas de Nedim, que permanece em estado de choque. Os policiais ordenam que levem Nedim ao presídio, que se assusta com a ordem. Nedim é algemado novamente e conduzido para fora da sala. Aga liga para seu advogado e demonstra sua impaciência com o profissional, visto que Nedim está sendo interrogado sem a presença dele. Aga pede que o advogado se apresse para ir à delegacia. Nedim sai da sala de interrogatório e é surpreendido por Seren e Aga, que querem saber sobre seu estado. Aga diz ao sobrinho que o advogado está a caminho e Seren diz que acredita no esposo. Nedim permanece em silêncio e o policial pede que eles se afastem. Seren se recorda do momento em que escondeu a caneta gravadora dentro do paletó de Nedim. Nedim é conduzido para uma cela, e o policial afirma que será difícil que o rapaz escape da condenação por não haver respondido o interrogatório. Nedim fica assustado ao perceber que está trancafiado numa cela de prisão. Sen e Semri ficam apreensivos no corredor do hospital, esperando por notícias sobre Senis. Sen pergunta a Semri o que ela pensa sobre a provável culpa de Nedim, e ela lhe devolve a pergunta. Sen acredita que Senis conseguiu levar a situação longe demais, e Semri diz que acredita na inocência de Nedim. Sen diz não acreditar no primo, e sim, em sua sede de vingança. Semri tenta desconversar e Sen insiste no assunto, dizendo que Nedim sabia os motivos pelos quais Semri se casou com ele, que preferiu se calar. Sen diz que Nedim só se calou diante da verdade para se vingar. Sen diz que não pode defender nem Nedim, nem Senis, mas pergunta a Semri quem então esfaqueou sua mãe. Semri diz que o marido está muito nervoso e que irão conversar depois. Ser tenta acalmar Nurten, que está muito nervosa por conta da prisão de Nedim. Nurten fica indignada com a culpa recaída sobre Nedim, afirmando que ele passou toda a vida sendo injustiçado. Ser tenta tranquilizar Nurten, dizendo que ainda não há confirmação de nada. Neriman contraria sua nora e diz que agora sim tudo está confirmado. Neriman diz que Senis passou a vida toda prejudicando Nedim e que por isso a atacou, reforçando que ela ainda merecia algo pior. Nurten encara a possibilidade de que Nedim possa realmente ter esfaqueado Senis, justificando que o rapaz aguentou toda a vida as maldades de sua tia, até o ponto em que não aguentou mais e resolveu agir. Neriman se preocupa com a ausência de notícias e liga para Seren. Seren se desespera com a possibilidade de que Nedim seja condenado e relembra quando disse ao marido que não faria nada mais por suas costas. Neriman pergunta o que Seren fez desta vez, e ao perceber que Ser e Nurten estão escutando a ligação das duas, disfarça para conversar com a neta em outro local. Seren diz a Neriman que sabia do encontro de Nedim e Senis, e que por isso colocou um gravador no seu bolso para saber os detalhes do assunto. Neriman pergunta sobre o que Nedim e Senis conversaram, e Seren diz não saber, desesperada pelo sumiço do gravador. Neriman não entende a gravidade da situação e Seren se irrita, desligando a chamada na cara da avó. Seren entra na sala dos oficiais de justiça e pede licença para conversar. Seren se justifica dizendo ser a esposa de Nedim e pede de volta os pertences do marido. O oficial diz que os pertences de Nedim já foram entregues, e ela torna a pedi-los de volta. O oficial diz que os pertences de Nedim foram devolvidos a Aga, e Seren fica desconcertada. Aga caminha até um de seus homens com os pertences de Nedim em mãos.
Ele pede que o empregado traga roupas limpas para Nedim e que leve os pertences do rapaz até a mansão. A caneta gravadora cai do saco de pertences de Nedim e Aga avista no chão. Aga caminha em direção ao objeto e o recolhe, guardando no bolso de seu casaco. Seren encontra Aga e pede que ela o espere, perguntando sobre os pertences de Nedim. Aga questiona as intenções de Seren, que disfarça, afirmando estar apenas curiosa. Aga diz que pediu que deixassem os pertences de Nedim em casa, e ela se oferece para levá-los e trazer roupas para o marido quando voltar à delegacia. Seren pergunta a Aga sobre o estado de Seniz, e ele a expulsa do local. Seren corre em direção ao segurança de Aga, que sai do local em um táxi. Seren sinaliza para outro táxi e pede que ele a leve até a mansão Karasai. O inspetor de justiça mostra a Aga as imagens das câmeras do hotel, nas quais Nedim aparece rondando o local próximo do momento em que Seniz foi esfaqueada. O inspetor alega que Nedim foi o único a visitar Seniz no dia, e que saiu do hotel escondendo as mãos no paletó. O advogado de Aga afirma que as imagens não significam nada e que Nedim não pode ser responsabilizado sem provas contundentes. O inspetor diz que as evidências foram enviadas ao legista forense responsável pelo caso. Aga fica nervoso e diz que há algo estranho nas imagens, enquanto o advogado pede que ele se acalme. O advogado diz que não há evidências diretas contra Nedim, e Aga se enfurece por ter que lidar ao mesmo tempo com o estado de saúde de Seniz e a prisão de Nedim. Aga diz que irá ao hospital para saber notícias de Seniz e pede que o advogado permaneça na delegacia. Aga chega ao hospital e surpreende Dama no corredor, que permanece nervosa e agitada. Aga pergunta sobre Seniz e Dama explode contra seu pai. Aga se justifica, dizendo que precisa se dividir entre Nedim e Seniz. Dama culpa Aga pelo estado de Seniz após expulsá-la da mansão e pergunta o que ele está fazendo no hospital. Dama expulsa Aga do hospital e ordena que ele se encarregue apenas de Nedim, pois Seniz tem seus filhos para cuidá-la. Dama diz que Nedim virou um assassino graças à superproteção de Aga, e por conta de seu estado nervoso, a jovem desmaia. Aga e Sen se assustam com o estado de Dama e pedem ajuda médica. Uma das enfermeiras mede a pulsação de Dama, enquanto Aga e Sen permanecem preocupados com a saúde da jovem. Seren chega à mansão e toma os pertences de Nedim das mãos do segurança de Aga. Ela entra de forma apressada da mansão, e em seguida, se dirige ao quarto de Nedim. Seren abre o saco com os pertences na cama de Nedim e se enfurece ao constatar que o gravador não está ali. Aga e Sen ficam inquietos, na espera de notícias sobre o estado de saúde de Dama. A médica informa Aga que Dama está bem e que foi sedada. A médica autoriza a entrada de Aga no quarto para ver Dama. Aga fica triste ao ver Dama em estado tão frágil, e diz que a filha deveria enxergar as maldades de Seniz. Dama acorda e fica assustada ao perceber que está acamada no hospital. Aga explica à filha que ela está sob efeito de tranquilizantes e que ele está ali para cuidar dela. Dama diz que Aga não está do lado de ninguém, apenas do seu próprio lado. Aga diz que está tratando de resolver toda a situação e averiguar a verdade. Dama pergunta se Aga viu Seniz, e ela diz que nem em um momento tão delicado seu pai deixa seu rancor de lado em relação à esposa. Dama diz que Aga não está nem um pouco preocupado sobre o estado de saúde de Seniz, e ele diz que Dama é sua prioridade. Aga garante a Dama que irá se encarregar de Seniz e pede que a filha descanse. Sen pergunta a Aga como está Dama, e Aga pede que o filho cuide de sua irmã. Aga diz que irá na delegacia saber mais notícias de Nedim, e Sen manifesta seu incômodo. Sen torna a culpar Nedim pela punhalada sofrida por Seniz e Aga diz que nada pode ser comprovado até o momento. Sen diz conhecer Nedim, e Aga recorda ao filho que ele também conhece bem Seniz e suas armações. Aga diz que os erros de Sen são perdoáveis, mas que as maldades cometidas por Seniz não merecem compreensão. Aga garante que Nedim é incapaz de tentar matar alguém e que a verdade surgirá muito em breve. Semri pergunta a Aga se Nedim está bem e ele lhe responde que sim. Sen se incomoda com a preocupação de Semri por Nedim, e questiona por que ela não vai junto com o milionário até a delegacia. Semri se justifica dizendo que quer apenas entender a situação, e Sen expulsa a esposa do hospital. Semri se incomoda com o comportamento de Sen e deixa o local. Aga se aproxima do quarto onde Seniz está internada e pergunta ao médico sobre o estado de saúde de sua esposa. Ele informa que a facada que a ruiva levou foi superficial, e que por isso, foi possível salvá-la. O médico pergunta se Aga quer visitá-la, e Sen o observa de longe. A porta do quarto de Dama se abre, e Sivan entra acompanhado de um urso de pelúcia. Dama se recorda das palavras proferidas por Seer sobre seu filho, e Sivan questiona a expressão da jovem.
Dama recusa o presente de Sivan, que não entende o comportamento da jovem. Dama torna a pedir que Sivan leve o presente de volta, e ele faz o que ela lhe pede. Sivan fica decepcionado com Dama, que se entristece em evitá-lo. Seren se desespera por ter perdido o gravador e Neriman debocha de sua neta por não tê-la escutado. Seren pede que Neriman não lhe dê as costas e lhe ajude. Neriman diz que Seren deve encontrar o gravador e apagar o áudio para que Nedin continue preso, para que assim consiga tomar posse da empresa e da mansão. Seren fica incrédula com o pedido de Neriman. O advogado diz que preparará a defesa de Nedin com base nos relatórios forenses, e Aga questiona o que ele quer dizer com isso. Seren entra na sala do oficial de justiça e diz que faltam pertences nas coisas de Nedin. Seren pede que o oficial revise a lista de objetos entregues. O oficial realiza a solicitação de Seren e lista os pertences entregues, incluindo a caneta que ela procura. Seren fica surpresa ao constatar que a caneta realmente foi entregue, mas que se perdeu. Seren fala com si mesma, buscando uma solução para encontrar o objeto. Seren conclui que Aga pode estar com a caneta, e com um olhar decidido, pega um copo de água. Seren caminha em direção a Aga com o copo e finge esbarrar no sogro. Molhando, Seren dissimula e finge estar envergonhada pela situação, pedindo que Aga lhe entregue o paletó. Seren se frustra por seu plano ter falhado. Em seu consultório, Doutora Oya recebe a visita de Nadi, questionando sua presença no local. A médica pergunta se a paciente está bem, e Nadi diz supor que Oya não soube das últimas notícias. Oya confirma que não sabe de nada, e Nadi mostra à psiquiatra as imagens de Nedin sendo conduzido à delegacia. Oya fica impactada com as imagens, entrando em estado de choque. Oya pede que Nadi a acompanhe. O inspetor informa a Aga que as impressões digitais encontradas no punhal coincidem com as de Nedin, e que as amostras de sangue na mão do rapaz também são compatíveis com as encontradas em Cenis. Aga e Seren ficam desacreditados com a notícia, e Seren reforça que Nedin é incapaz de fazer tal ato. Aga fica desconcertado ao olhar as imagens do local do crime. Um inspetor de polícia pergunta ao médico de Cenis sobre seu estado, e se pode entrar para tomar alguns depoimentos. O médico diz que Cenis ainda está se recuperando, e neste momento, Sen se aproxima. Sen pergunta ao médico se pode ver Cenis, e o profissional diz que ela está anestesiada, mas que ele pode entrar caso queira. Sen entra no quarto onde Cenis está internada e se entristece ao ver sua mãe no atual estado. Sen se senta ao lado de Cenis no leito, e ele diz que Nedin quer se vingar a todo custo e que é capaz de sentir sua ira. Sen diz que também conhece os jogos de Cenis, e que todos defendem Nedin dela. Sen diz que é incapaz de confiar em qualquer um dos dois lados. Sen diz que não é mais uma criança capaz de acreditar nas mentiras de Cenis, e que necessita saber a verdade. Sen deixa o quarto de Cenis, e neste exato momento, ela desperta da anestesia. Cenis recorda o momento em que teve um embate com Nedin no quarto do hotel. Nedin arremessa o punhal no chão após a discussão e chama Cenis de monstro. Nedin deixa o quarto, e neste momento, Cenis se aproxima do punhal. Cenis respira fundo, recolhe a arma com o guardanapo e o finca em sua própria barriga para incriminar Nedin. Cenis cai e agoniza no chão do quarto, enquanto Nedin deixa o hotel. Recuperada, Dama deixa o quarto onde estava e procura por Sen, e lhe pergunta se Cenis já está desperta. Sen diz à irmã que a mãe de ambos está sedada, mas que irá se recuperar. Semri diz à cunhada que irá para casa agora que Cenis está fora de perigo, mas que não hesite em lhe chamar caso necessite. Sen diz à Dama que precisa se ocupar de outro assunto e pede que lhe ligue caso haja notícias. Sivan e Dama se encaram de longe, e ele continua decepcionado com a jovem, que também se mantém triste. Neriman liga para Seren e questiona se ela conseguiu achar a caneta gravadora, e ela lhe responde dizendo que já tentou de tudo, mas em vão. Neriman diz que Aga tem uma bomba em sua posse, e que as coisas podem se complicar se ele ouvir a gravação. Seren pede que Neriman se cale. Seren comunica a Neriman que as digitais de Nedin foram encontradas na faca, bem como o sangue em suas mãos também foi identificado em Cenis. Neriman se choca e pergunta se Nedin então é realmente culpado, e Seren diz não saber afirmar. Seren diz que a caneta é a única maneira de comprovar toda a verdade. Neriman diz que se Cenis foi capaz de tentar suicidar-se para acusar Nedin,
tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Neriman ordena que Seren encontre a caneta o mais rápido possível. Seren diz que continuará tentando e pede que Neriman pare de lhe ligar. Nedin recebe a visita de Ayfer, uma psiquiatra que trata de casos específicos. Ela diz a Nedin que foi informada aos policiais que ele não completou o tratamento que lhe foi recomendado e que ele não quer falar sobre o crime. Ela tenta entender os motivos que provavelmente levaram Nedin a atentar contra Cenis, e ele se defende dizendo que não fez nada, mas sim, Cenis. A doutora confronta Nedin, que se enfurece e reafirma que não tentou matar Cenis. Nedin entra em estado nervoso e repete sem parar que não cometeu o crime. Dama deixa o quarto de sua mãe e surpreende um dos policiais recebendo ordens de colher o depoimento de Cenis. Ela pergunta sobre atualizações do caso, e o policial lhe responde que o relatório forense foi divulgado. O policial diz à dama que o sangue presente na cena do crime corresponde ao encontrado nas mãos de Nedin. Dama se enfurece e diz que Aga terá que acreditar na culpa do sobrinho. Sen chega à delegacia e pergunta a um dos policiais sobre o caso de Nedin. Sen é atendido por um dos oficiais, que pergunta o parentesco do rapaz com a vítima e o acusado. Sen observa as fotos da cena do crime e fica nervoso, questionando se há evidências que comprovem a culpa de Nedin. O oficial confirma que Nedin é culpado, e que o rapaz foi capturado pelas câmeras do hotel rodando o local no momento do crime. O oficial ainda revela sem os detalhes sobre o relatório forense, no qual a arma do crime e as amostras de sangue batem com as digitais e o sangue encontrado em Nedin. Sen fica tenso com a revelação do oficial de polícia. Aga visita a cela de Nedin e encontra o sobrinho em estado nervoso, caminhando de um lado para o outro. Aga questiona Nedin se ele cometeu o crime contra Cenis, e pede que o sobrinho seja sincero. Aga diz não acreditar que Nedin seja capaz de cometer o atentado, mas diz que as evidências e as provas confirmam a culpa do sobrinho. Aga diz entender que não foi fácil para Nedin ter passado por tanto mal ao longo dos anos e que queira se vingar. Nedin se decepciona ao perceber que Aga acredita que ele seja o culpado do atentado contra Cenis e pede que os oficiais retirem seu tio do local. Aga pede que Nedin não lhe dê as costas, e o rapaz chora isolado em sua cela. Aga torna a implorar pela atenção de Nedin, e os policiais pedem que o milionário se retire. Aga deixa a cela de Nedin, abalado com a conversa com seu sobrinho. Doutora Oya é atendida na recepção da delegacia e observa Aga deixando a cela de Nedin. Seren vai atrás de Aga e pergunta sobre sua conversa com Nedin, e ele deixa a delegacia em silêncio. Seren implora que Aga fique e ele a ignora. Seren liga para Neriman e diz que Aga foi embora da delegacia, mas que provavelmente irá à mansão. Neriman pergunta se Seren não conseguiu recuperar o gravador, e ela diz à avó que ela é a única pessoa capaz de lhe ajudar no momento. Seren diz que Neriman terá que fazer de tudo para recuperar o gravador para que possam ter acesso à prova capaz de inocentar Nedin. Neriman afirma à neta que se infiltrará na mansão para conseguir o aparelho. O oficial de polícia afirma à doutora Oya que por não ser parente de Nedin, não está autorizada a vê-lo. A médica diz que é como se fosse irmã de Nedin e que ele a necessita. O oficial diz que a visita de Oya ao prisioneiro poderia lhe meter em problemas, e a psiquiatra diz que assume as responsabilidades. Oya sensibiliza o oficial de polícia, que diz que fará o possível para viabilizar a visita. Dama cuida de Cenis em seu quarto, que está dormindo sob efeito dos calmantes. Sen retorna ao hospital e entra no quarto de Cenis. Dama diz que procurará uma enfermeira para repor o soro de Cenis e deixa sua mãe a sós com Sen. Sen pega nas mãos de Cenis e lhe dá razão sobre o ódio de Nedin. Sen se arrepende de não ter acreditado em Cenis e lhe diz que se estivesse a seu lado, ela não teria sofrido o atentado. Sen pede perdão a Cenis, que começa a recobrar a consciência neste momento. Sen se surpreende e chama a dama para ver Cenis. Cenis acorda e se emociona ao ver os filhos. Dama jura que não irá se separar de Cenis e que ninguém mais lhe fará mal. Dama comunica a Cenis que Nedin está preso como autor de sua tentativa de assassinato, e que agora todos acreditarão nela. Cenis se emociona ao receber apoio dos filhos. Nedin se surpreende ao receber a visita da doutora Oya. A médica pergunta se Nedin está bem, e diz que se pudesse lhe tiraria da cadeia. Nedin pergunta se Oya também acredita em sua culpa, e ela lhe diz que ninguém o conhece tão bem como ela. Oya diz que jamais duvidaria de Nedin e que sabe que ele nunca cometeria um crime. Nedin expressa sua decepção por Aga acreditar que ele é culpado do crime. Doutora Oya diz entender a decepção de Nedin,
mas diz que ele sempre superestimou seu tio, que nunca percebeu o inferno que havia a seu redor. A médica diz que Senis tramou uma armadilha para prejudicá-lo e colocar a todos de seu lado, mas que ela pode testemunhar a seu favor para que ele seja liberto da culpa. Nedim questiona o interesse de Oya, e ela diz que apenas quer ajudá-lo. Oya diz que não está ali como sua médica, mas sim, como uma irmã. A médica implora para que Nedim aceite sua ajuda, e ele diz que fará tudo da sua própria maneira. Nedim reforça sua decepção por Aga ter escolhido o lado de Senis. Seren se surpreende com a presença de Oya na delegacia e questiona de forma rude sua presença no local. Oya não entende o comportamento de Seren, que torna-lhe perguntar o que está procurando na delegacia. Seren diz que a presença de Oya lhe incomoda e que ela está se metendo em um assunto familiar que não é de sua conta. Seren debocha das boas intenções de Oya e insinua que ela guarda um segredo sobre suas reais intenções com Nedim. A médica fica perplexa com Seren, mas reforça que está ali para apoiar Nedim por seu paciente. Oya pede que Seren meça suas palavras e que não se meta em seus assuntos. Seren garante que descobrirá o segredo que esconde Oya. A médica deixa a delegacia e entra no carro de Nadi, informando para o colega que Seren será um problema para ambos. Ele não entende, e Oya desconversa. Nadi questiona se Oya contou a verdade para Nedim, e a médica garante que fará isto no momento correto. No hospital, Senis se mostra reflexiva sobre seus últimos passos, demonstrando senso de vitória sob Nedim. Nedim permanece inquieto em sua cela, consumido pela raiva e a decepção de ser desacreditado por Aga. Sentada no banco de um parque, Semri demonstra estar abalada sobre a prisão de Nedim e a confusão que envolve seus sentimentos em relação ao rapaz. Semri vê um casal passar diante de seus olhos e decide tomar uma decisão. Semri sinaliza para um táxi e entra no veículo. Semri fica ansiosa dentro do veículo. Na mansão Karasai, Aga retira seu paletó e o coloca sob a poltrona de seu escritório. O milionário respira fundo e demonstra sua angústia pelo caso de Nedim. Seher se aproxima do escritório e Aga pede que ela entre. Seher deseja melhoras para Aga e lhe oferece uma sopa para que se alimente. Aga agradece os cuidados da empregada e pede que ela deixe o prato sob a mesa. Seher tenta confortar Aga e pergunta sobre Nedim. Aga diz não entender o que está acontecendo, dizendo estar confuso. Aga diz que Nedim é como se fosse seu filho e que sempre o apoiou, mas que a acusação recaída sobre o rapaz lhe destruiu e que não há nada que possa fazer para arrumar o estrago feito. Aga diz que sabe que Nedim seria incapaz de eliminar alguém, mas que entende a dor e a ira que sente pelo mal que Senis lhe causou no passado, o que seria suficiente para orquestrar um crime. Seher não entende as palavras de Aga e questiona se Nedim tem culpa no atentado de Senis. Aga diz que não sabe e que sua mente se nega a acreditar que Nedim seja culpado. No corredor do hospital, Dama torna a recordar o pedido de Seher para se afastar de Sivan. Sivan se aproxima de Dama com uma barra de chocolate em mãos, a qual lhe oferece. Dama é dura com Sivan e derruba o chocolate de suas mãos. Sivan se entristece com a atitude de Dama, que logo demonstra arrependimento. Dama Sivan que com ele sofreria muito e que o romantismo falou mais alto antes. Sivan questiona se o beijo que deram foi passageiro, e relutante, Dama confirma. Dama diz a Sivan que eles são diferentes, e que apesar de ter tentado, as coisas entre eles não funcionaram. Dama diz que Senis tinha razão sobre as diferenças entre ela e Sivan. Sivan questiona se Dama realmente está sendo sincera, e ela segue relutante. Dama diz que esta conversa não é necessária, e Sivan promete se afastar da jovem. Dama chora, e diz a si mesma que só está fazendo isso com Sivan a pedido de Seher. Aga diz a Seher que não sabe como pensar diante da situação que envolve Nedim. Apesar dos pensamentos confusos, Aga confirma a si mesmo que não acredita na culpa de Nedim. Por outro lado, ele também diz ser difícil encarar todas as evidências que o colocam como culpado. Aga pergunta a opinião de Seher sobre Nedim e a possibilidade de ter tentado eliminar Senis. Seher diz que não sabe opinar diante das leis. Seher diz que uma pessoa boa pode ser capaz de eliminar alguém, e que isto pode acontecer em qualquer lugar na humanidade. Aga diz não saber onde errou com Nedim, e diz a Seher que pode dizer caso saiba. Seher diz que Aga é um homem íntegro e que não deve se culpar pelos erros de seus filhos. Seher pede que Aga se alimente e se proteja do frio, e o milionário lhe agradece pela preocupação e pela conversa. Neriman se aproxima do escritório de Aga e assusta Seher.
Seher questiona o que Neriman pretende e ela lhe diz que está apurando informações. Neriman pergunta se Aga está no escritório e Seher lhe confirma, dizendo que o patrão está sofrendo muito. Neriman diz que com razão Aga está sofrendo, pois Nedim apunhalou Seniz. Seher repreende Neriman por sua ficção por desgraças e pede que ela se retire. Neriman se nega e diz que irá esperar Seren, e pede que a nora vá na frente. Neriman diz que não sabe o que dizer a Aga, e teme que ele esteja usando o casaco. Neriman entra no escritório e observa o casaco de Aga sob a poltrona. Neriman dissimula e diz a Aga que sente muito sobre Nedim, e que ela e sua família estão preocupados. Neriman questiona se Aga não deseja sair do escritório para tomar um pouco de ar fresco, e ele é ríspido ao dizer que está bem. Neriman insiste e Aga é incisivo, questionando sua instância. Neriman diz estar apenas preocupada com o estado de Aga, e mais uma vez torna a observar o casaco. Neriman se frustra por não conseguir pegar o casaco de Aga. Seren se enfurece com a demora para ver Nedim, e o oficial de polícia lhe diz que logo poderá vê-lo. Semri chega à delegacia e pede ao oficial para visitar Nedim. Seren surpreende a irmã e demonstra seu incômodo por vê-la ali. Semri ignora sua irmã e torna a perguntar ao oficial se pode ver Nedim, e Seren diz que Semri não deveria estar na delegacia. Semri pede que Seren não se meta pois irá ver Nedim, e Seren a confronta ao recordar que seu marido é Sem e não Nedim. Seren questiona os motivos de Semri estar atrás de Nedim, e ela diz que não lhe deve explicações. Semri pergunta ao oficial se pode ver Nedim, e Seren é debochada ao pedir que o oficial pergunte o parentesco de sua irmã com Nedim. Semri diz que não é parente de Nedim, e o oficial proíbe a entrada da moça. Seren debocha do incômodo de Semri, e em seguida, é autorizada a ver Nedim. Semri se surpreende com a ordem, e Seren torna a lembrá-la que ela é a esposa de Nedim. Semri fica frustrada em ser proibida de ver Nedim. Seren é conduzida à cela de Nedim, que não entende a presença de sua esposa ali. Seren diz que não a deixaram visitá-lo antes e pergunta como o marido está, que não lhe responde. Seren questiona se Nedim está incomodado com Seniz, Aga e Semri. Seren diz que não entende como Aga caiu nas mentiras de Seniz e questiona onde está seu tio. Seren destila seu veneno e diz que Semri não se importou em visitar Nedim, ocultando o fato de que há pouco ela havia pedido para visitá-lo. Seren diz que Semri está no hospital cuidando de Seniz ao lado de Sem, deixando Nedim surpreso. Seren diz que todos estão ao lado de Seniz e que ela é a única que acredita em Nedim. Seren diz que entende o desgaste em seu casamento com Nedim, mas que apesar de tudo, ela sempre estará junto do marido. Seren torna a sugerir uma parceria com Nedim para se vingar de Seniz e Semri, além de destruir a paz que há na mansão. Nedim cai na conversa de Seren, e ela pergunta o que o marido está tramando. Nedim pede que Seren procure um bom advogado para ele, e que se recusa a receber ajuda de Aga. Nedim diz que há uma coisa a mais para Seren, que fica curiosa. Seren retorna à mansão e se enfurece com a falha de Neriman em encontrar o gravador. Neriman rebate e diz que então a Seren que ela mesma resgate o aparelho. Seren se frustra em não poder comemorar sua vitória, e Neriman questiona o motivo que a faz se sentir assim. Oya atende um chamado de Nadi e pergunta qual a urgência da convocação. Nadi pede que Oya olhe através da janela de um berçário e diz que a criança conseguiu se recuperar. Oya diz a Nadi que eles estão prontos. Neriman ordena que Seren encontre a gravação antes que Nedim a consiga. Seren diz à avó que irá fazer de tudo para encontrar o aparelho gravador. Neriman também ordena que Seren apague a gravação assim que a encontrar, e que não dê desculpas para contrariar suas instruções. Seren diz que não é fácil estar nessa situação, e que teme levar a gravação até a justiça pois não sabe o que acontecerá depois. Seren diz que encontrará a gravação e a esconderá para utilizar quando achar necessário. Dentro da mansão, Seren analisa o ambiente antes de entrar em ação para achar o gravador. Seren entra cuidadosamente no escritório de Aga e percebe que o milionário não está ali. Seren respira aliviada e coloca seu plano em prática ao encontrar o paletó de Aga. Seren começa a vasculhar a peça de roupa atrás da caneta gravadora que colocou no casaco de Nedim. Aga desce as escadas do andar superior e se dirige em direção ao escritório, enquanto Seren permanece no cômodo vasculhando o paletó do sogro. Seren encontra a caneta gravadora e vibra por ter conseguido atingir sua missão. Aga se aproxima do escritório,
e ao entrar escutar o barulho da porta se abrindo, Seren se assusta. Aga entra no escritório, que está aparentemente vazio, e pega seu paletó. Aga se retira do cômodo, e Seren sai de trás do sofá, onde estava escondida do milionário. Seren fica aliviada por não ter sido descoberta e volta a vibrar por sua sorte. Seren cruza com Sen na mansão e pergunta de forma sarcástica por Semri. Sen é ríspido com Seren, que destila seu veneno ao notar que o rapaz não sabe do paradeiro de sua esposa. Seren diz conhecer Semri e diz que ela é muito teimosa. Sen pede que Seren seja clara, e ela ordena que Sen cuide bem de seus passos. Semri surpreende Seren conversando com Sen, no exato momento em que ela revela ao rapaz que Semri esteve na delegacia atrás de Nedim. Seren debocha de Semri por haver insistido em ver seu marido, ativando a insegurança de Sen. Ao sair do quarto de Sen, Seren dá de cara com Semri na porta do cômodo, observando toda a conversa. Seren enfrenta Semri e diz que ela não deveria ocultar informações de seu marido. Semri se estressa com Seren e a expulsa do quarto. Seren se alegra por ter conseguido plantar discórdia entre Semri e Sen. Sen pergunta se Semri realmente foi atrás de Nedim, e ela se explica dizendo que nunca mentiu, e que tudo o que está fazendo é averiguar a história envolvendo Nedim, pois acredita que ele é incapaz de tentar eliminar alguém. Sen questiona o fato de Semri estar investigando o ocorrido, mas ao mesmo tempo estar ignorando as evidências que apontam Nedim como culpado. Semri fica confusa após Sen falar sobre as evidências, e ele lhe revela que as digitais e o sangue de Nedim foram encontrados na cena do crime. Semri fica chocada, e Sen afirma que o primo é um louco em quem a esposa tanto confia. Sen diz que Nedim atentou contra a vida de Seniz apenas por vingança. Semri fica atônita com a possibilidade de que Nedim realmente seja culpado. Mesmo baqueada, Semri diz para si mesma que Nedim não é culpado. Seren se senta em sua cama e aperta o botão que liga a caneta gravadora, dando início à gravação da conversa entre Seniz e Nedim na tarde do atentado. Seren escuta a gravação e vibra ao constatar que Seniz planejou uma armadilha para prejudicar Nedim. Seniz é atendida por uma das enfermeiras do hospital, que logo se retira. Seniz diz para si mesma que tudo o que fez para prejudicar Nedim funcionará. Seniz liga a televisão do quarto e observa as notícias da prisão de Nedim, debochando da condição de seu sobrinho. Seniz garante que Nedim está sozinho e que ninguém acreditará em sua palavra. Seniz jura que Nedim será condenado como um assassino, e que ela sairá vitoriosa nessa batalha. Seher liga para Sivan e fica apreensiva por ele não lhe atender. Neriman pede que Seher deixe Sivan em paz, e ela se preocupa justamente por não estar perto do filho, supondo que ele está na companhia de Dama. Neriman diz que não é importante se Sivan está com Dama, e Seher a contraria, dizendo que explicou para a jovem as diferenças que existem entre ela e seu filho. Seher diz que pediu à Dama que deixe Sivan em paz. Neriman se manifesta contra a decisão de Seher em afastar Sivan de Dama, e diz que esta relação é mais um golpe de sorte que os une aos Karasai. Sivan entra em casa e surpreende o momento em que Neriman repreende Seher por ter procurado Dama. Sivan pergunta a Seher o que aconteceu com Dama, e ela desconversa perguntando sobre as ligações não atendidas. Sivan insiste e pergunta o que aconteceu com Dama, e Seher diz não saber. Sivan diz que Dama é especialista em machucar as pessoas. Seher não entende o que Sivan quis dizer, e Neriman diz que as palavras do neto se tratam de estupidez. Neriman pede que Seher coma e ela se nega. Na delegacia, Nedim assina um documento que concede plenos poderes a Seren sobre suas posses enquanto está preso. Na mansão, Seren se maquia em frente à penteadeira de seu quarto com Nedim, e nesse momento, Neriman entra no cômodo. Ela fica feliz ao ver o visual de sua neta, que está arrumada como uma executiva. Seren pergunta para a avó o que ela acha de seu visual, e Neriman se emociona ao dizer que era assim que ela sempre sonhou em ver sua neta. Neriman diz que Seren está pronta para ser uma mulher de negócios, e Seren diz que a partir de agora é assim que ela será. Seren mostra sua avó a promissória assinada por Nedim, e logo depois, ela abre uma das gavetas da penteadeira para pegar um colar. Neriman percebe a presença da caneta gravadora na gaveta e pergunta a Seren sobre o objeto. Neriman pergunta a Seren se ela não apagou a gravação, e Seren acusa a avó de estar obcecada com o áudio. Neriman questiona por que Seren ainda tem este áudio sob sua posse, e pede que ela repense sobre mantê-lo agora que tem controle sobre os negócios de Nedim. Seren diz que esses assuntos são apenas referentes a ela. Seren se distrai e diz que precisa pentear seu cabelo, correndo até o banheiro.
Neriman faz uma expressão suspeita na ausência da neta. Deitado no sofá de seu quarto, Sem observa Semre dormindo, e ao perceber sua movimentação, ele finge estar dormindo. Semre acorda e percebe que Sem está sem cobertor, levantando-se em seguida para cobri-lo. Semre volta para a cama e tenta dormir novamente, e Sem sorri após perceber o gesto de preocupação manifestado por sua esposa. Na cela de prisão, Nedim dorme em um dos bancos. Os policiais abrem sua cela e Nedim se acorda assustado no exato momento. Os policiais entregam o café da manhã de Nedim e informam que ele será ouvido pela corte em algumas horas. Seren se perfuma no quarto de Nedim, e neste momento, Dama invade o local furiosa com uma caixa de papelão em mãos. Dama entra no closet de Nedim e começa a recolher as roupas do primo dentro da caixa de papelão. Seren se enfurece e questiona o que Dama está fazendo, que responde dizendo que queimará as roupas de seu primo, que não passa de um assassino. Dama e Seren começam a brigar pelas roupas de Nedim, e Dama diz que Nedim é um assassino que não merece defesa. Dama diz que tratará de expulsar Nedim da mansão, e no mesmo momento, resolve fazer o mesmo com Seren. Dama arrasta Seren para fora do quarto de Nedim e ela grita. Dama segue arrastando Seren pela casa, e Semre e Sem se assustam com a confusão. Semre e Sem vão atrás de Dama, que arrasta Seren aos gritos. Semre e Sem pedem que Dama deixe Seren em paz. Seren tenta partir para cima de Dama, mas Semre a impede. Aga ordena aos gritos que a confusão acabe. Dama diz a Aga que não quer a presença de Seren na mansão, pois ela lembra Nedim. Seren afirma que Nedim não é um assassino e que foi vítima de uma armadilha de Senis. Seren ofende Dama, que tenta partir para cima da esposa de Nedim. Aga diz que ninguém sairá da mansão, e Dama fica chocada com a ordem de seu pai. Dama questiona se Aga acredita na inocência de Nedim, e o milionário responde que lhe encantaria fazer isso, mas que tudo está comprovado contra o sobrinho. Aga está convencido de que Nedim é o culpado por conta das evidências apresentadas, e que não há nenhuma prova que possa lhe inocentar. Seren se impõe diante de todos e diz que Nedim irá provar sua inocência, e que todos da família se ajoelharão lhe pedindo perdão. Seren corre até seu quarto para buscar a caneta gravadora, em busca de comprovar a inocência de Nedim. Aga se enfurece com as confusões que estão ocorrendo na mansão. Neriman entra nervosa na casa de Seer e diz que fez o melhor. Neriman recorda que pegou o gravador no momento em que Seren foi ao banheiro, e depois apagou a gravação. Após apagar a gravação, Neriman disfarçou diante de Seren e lhe disse que iria atrás de Seer. Neriman celebra sua decisão e diz que é uma mulher inteligente. Em seu quarto, Seren pega o gravador e aperta o botão que inicia a gravação, porém, entra em pânico ao perceber que o áudio não está tocando. Seren se desespera por não ter mais o áudio, e chega à conclusão de que Neriman o apagou em sua ausência. Seren sai da mansão gritando por Neriman. Na casa de Seer, Neriman se deslumbra ao desejar mudar seu visual, enquanto Seer e Sivan dão pouca atenção aos devaneios da idosa. Seer repreende o comportamento de Neriman e diz que ela está velha demais para fazer isso. Sivan sai em silêncio de casa e Seer o chama. Neriman pede que Seer deixe Sivan em paz, e também lhe diz que está em seu melhor momento para mudar o visual. Seren entra apressada na casa de Seer e confronta Neriman, perguntando sobre ela ter apagado a gravação. Seer não entende o que sua filha está dizendo e pergunta de que gravação está falando. Seren pede que Seer não se meta e torna a confrontar Neriman. Neriman confirma que apagou a gravação e questiona se Seren não vai perguntar os motivos que a levaram a fazer isso. Seren questiona por que Neriman fez isso, e por que se mete tanto em sua vida. Seer pergunta a Seren o que está acontecendo, e Seren diz que foi humilhada por Aga e Dama. Seren conta que foi ao quarto pegar a gravação que inocenta Nedim, e que ao ligar o aparelho, não encontrou o áudio da gravação. Seren diz que agora todos na família Caraça e pensarão que ela é louca, e Neriman diz que foi por isso que resolveu apagar a gravação. Neriman diz que Seren não é confiável e que é impulsiva, e que apagou a gravação no momento certo. Seren diz que Neriman destruiu sua vida e ordena que ela não se meta mais em seus assuntos. Seren diz que Neriman é possessiva e pensa que ela é sua dona. Neriman diz que fez tudo pelo bem de Seren, e ela se revolta, dizendo que não necessita dos favores de sua avó. Seer tenta conter Seren, que deixa a casa de sua mãe revoltada por não ter mais a gravação sob sua posse. Seer fica curiosa com o que está acontecendo com Seren, mas prefere não perguntar para não se arrepender. Nurten pergunta se Semre não irá tomar café da manhã, e ela sai apressada,
respondendo que precisa resolver alguns assuntos. Sem percebe a movimentação de Semri e fica desconfiado. Sem decide sair logo atrás de Semri. Aga fica inquieto em seu escritório, e no mesmo momento, recebe uma ligação convocando-o para uma reunião. Aga tenta cancelar a reunião, mas é informado de que Seren está na presença de seu advogado. Dama está reflexiva na fachada da mansão, e Sivan a observa de longe. Sivan relembra a conversa definitiva que teve com Dama no hospital. Dama e Sivan se encaram de longe com olhares tristes. Dama se vira de costas e Sivan permanece olhando. Seer os observa de longe e grita por Siva. Dama entra na mansão, e neste momento, Seer se aproxima e ordena que Sivan volte para sua casa. Doutora Oya chega ao hospital e pede para visitar Senis. A recepcionista informa onde Senis está internada, e Oya questiona se Senis está sozinha. Ao saber que não há ninguém com Senis, Oya se dirige ao quarto onde está a ruiva. Oya entra no quarto de Senis e se depara com ela dormindo sob sua cama. Oya encara Senis com fúria e a chama de mentirosa, e neste momento, ela desperta. Senis questiona o que Oya está fazendo em seu quarto e expulsa a médica dali. Oya encara Senis fixamente e diz que o que elas têm para conversar será muito rápido. Oya ordena que Senis se concentre e fique atenta ao que ela dirá. Oya sai profundamente abalada do quarto onde Senis está internada. Aga sai de seu carro e se dirige à entrada de sua empresa. Aga entra e caminha apressado ao encontro de Seren. Na sala de reuniões, Seren se põe de pé, incisiva na presença dos conselheiros da empresa. Seren informa que agora é a sócia majoritária da empresa da família Karasai e que não quer perder dinheiro nos investimentos. Os executivos desprezam Seren e ordenam que Aga apareça. Aga entra na sala de reuniões e se enfurece ao perceber a presença de Seren reunida com os conselheiros da empresa. Aga expulsa Seren da sala, e ela diz que não pode se retirar em meio a uma reunião de negócios. Impaciente, Aga torna a expulsar Seren e questiona o que ela está fazendo. O advogado de Nedin informa que Seren está representando o marido legalmente, e, portanto, é a nova sócia majoritária da empresa Karasai. Aga toma os papéis da mão do advogado e fica incrédulo ao constatar a assinatura de Nedin. Seren sorri de forma vitoriosa ao visualizar a expressão perplexa de Aga. Semri desce de um táxi, caminhando em direção à delegacia onde Nedin está preso. Sen a observa de longe e estaciona próximo dali, esperando-a do lado de fora da delegacia. Aga se revolta e atira a pasta com os documentos assinados por Nedin em direção à mesa de reuniões. Seren diz que Aga chegou no momento oportuno e reforça que não irá investir um só centavo no novo investimento da empresa. Um dos empresários questiona as decisões de Seren, alegando que sua negativa não estava no contrato firmado. Aga ordena que a reunião está encerrada e expulsa todos os empresários da sala aos gritos. Seren confronta Aga e diz que eles conversarão. O oficial de justiça reforça Semri que ela não pode entrar para visitar Nedin por não ser parente direta do rapaz. Semri implora por 5 minutos para conversar com Nedin, e o oficial diz que tentará conseguir uma permissão para a moça. Aga parabeniza Seren por sua esperteza e se aproxima de forma amedrontadora da jovem, que fica apreensiva. Aga pede que Seren confesse que falsificou a assinatura de Nedin para prejudicar sua empresa. Seren não entende a acusação de Aga e ele a reitera, afirmando que Seren não passa de uma impostora. Aga questiona as motivações de Seren para tomar posse da empresa, e ela lhe rebate dizendo que o milionário não confia nas decisões de seu sobrinho. Seren afirma que a assinatura não é falsificada e que tudo não passou de uma decisão de Nedin, que lhe concedeu permissão legal com boas intenções. Aga questiona por que deveria acreditar em Seren, já que 2 antes da prisão de Nedin ela estava lhe torturando. Seren diz que Nedin pensou que Aga acreditava nele, mas que por fim ele deu as costas ao sobrinho. Aga se enfurece, e Seren diz que a partir de agora é a representante legal de Nedin, e que ela sim acredita na palavra do marido. Seren diz que Aga não deve perder seu tempo buscando a justiça para lhe processar, e que Nedin também lhe pediu um novo advogado. Aga debocha da lealdade de Seren com Nedin, dizendo que ela não o ama, mas sim, ama a fortuna que ele lhe proporciona. Seren dá as costas para Aga, que permanece furioso com a decisão do sobrinho. Semri consegue permissão para visitar Nedin e chora ao vê-lo atrás das grades. Nedin fica surpreso com a visita de Semri, mas não lhe diz uma só palavra. Semri diz que é difícil ver Nedin do outro lado da cela, e ele pergunta por que ela foi lhe visitar.
Semri diz que acredita em Nedim e que não importa o que digam ou o que as evidências apontam, mas Nedim diz que não se importa com a opinião de Semri. Semri fica impactada com as palavras de Nedim, e ele diz que ela não precisava ter ido vê-lo para dizer tudo isso porque ela não significa nada para ele. Com a voz embargada, Semri se despede de Nedim, que também faz o mesmo, desejando nunca mais vê-la. Semri deixa a cela de Nedim aos prantos, e ele expressa sua dor por tentar afastar a amada de si. Sozinho em sua cela, Nedim chora. Aga deixa a empresa de forma apressada e entra em seu carro, acompanhado de seus seguranças. Semri deixa a delegacia desolada, e observa Senli esperando do outro lado da rua. Semri fica surpresa ao ver o marido, e Senli encara com decepção. Semri olha para trás e vê Nedim sendo escoltado para fora da delegacia por policiais. Sen atravessa a rua e explode contra Nedim, indagando se não foi o suficiente que ele corresse risco de vida após revelar toda a verdade. Sen culpa Nedim pelo atentado de Senis, e Semri e um dos policiais tentam conter o rapaz. Nedim é conduzido a uma viatura policial, permanecendo em silêncio diante da fúria de Sen. Sen amaldiçoa Nedim e promete nunca deixar de lutar contra o primo. Sen entra em seu carro e arranca em alta velocidade, deixando Semri sozinha e abalada em frente à delegacia. No quarto de hospital, Senis descansa na companhia de Dama. Senis desperta e é cuidada por Dama. Senis pergunta sobre Sen e Dama diz que em breve seu irmão chegará. O médico entra no quarto de Senis para saber como ela está se sentindo, e a ruiva manifesta estar bem, apesar de cansada. O médico diz que o estado de Senis parece estar normal, e que em breve ela será atendida novamente. Sen entra no quarto de Senis e ela manifesta sua felicidade ao ter seus 2 filhos juntos. Dama pergunta para Senis o que fez Nedim sentir tanta raiva por ela, já que o criou como uma mãe. Senis pede que Dama esqueça este assunto, e Sen jura que Nedim será castigado. Dama conta que contratou um advogado de acusação contra Nedim e promete que ela, Senis e seu irmão irão comemorar a prisão do rapaz. Dama e Sen diz que irão para casa descansar e que retornarão com boas notícias para Senis. As viaturas de polícia chegam ao Tribunal de Justiça, e rapidamente os jornalistas cercam os veículos para tomarem declarações de Nedim. Nedim é escoltado pelos policiais até o tribunal e os jornalistas lhe perguntam se não há nada a declarar sobre o caso envolvendo a facada de Senis. Nedim permanece em silêncio diante dos profissionais, e Seren aparece para desejar sorte ao marido. Seren diz acreditar na absolvição e na inocência de Nedim. Sen e Dama observam de longe Nedim entrar no tribunal cercado de policiais e jornalistas, expressando indignação e sede de justiça pelo atentado que Senis sofreu. Os repórteres perguntam a Seren se são verdade os rumores sobre as evidências que apontam Nedim como culpado, e Seren afirma que o marido foi vítima de uma armadilha. Seren declara que Nedim é inocente e deixa os jornalistas falando sozinhos. Seren pergunta ao advogado sobre os procedimentos que vão ocorrer no julgamento de Nedim, e ele acredita que o rapaz irá à júri popular. O advogado garante que fará tudo o que estiver a seu alcance e Seren exige que ele faça mais do que isso, pois a situação de Nedim vai mais além do que um caso judicial. Seren garante que os Karasai perderão e ela e Nedim sairão vitoriosos. Dama e Sen conversam com a advogada de Senis, e ela afirma que não há escapatória para Nedim da condenação. Dama deseja que Nedim apodreça na cadeia. Seren se aproxima de Dama e Sen e os provoca, aproveitando para também ofender Senis. Dama se enfurece e tenta partir para cima de Seren, mas Sen impede sua irmã. Seren pergunta por Aga e diz que ele também perderá com a absolvição de Nedim. Aga surge com seus seguranças, deixando Seren perplexa. Os advogados e a família Karasai entram no tribunal, acomodando-se para assistirem ao julgamento de Nedim. Doutora Oya também entra no tribunal, demonstrando estar apreensiva por Nedim. Nedim é conduzido pelos policiais ao banco dos réus, enquanto todos o encaram com expressões mistas. O juiz convoca Nedim e os advogados de defesa e acusação para dar início ao julgamento. A advogada de acusação inicia seu depoimento, apresentando Senis como a figura materna de Nedim durante toda a vida. Ela relata que Nedim teve uma discussão com Senis no quarto de hotel, e, impaciente, a esfaqueou e a abandonou na cena do crime. Semri e Oya ficam indignadas com o depoimento da advogada. A advogada diz que Nedim sente pânico por estar sendo confrontado, e que seu ódio por Senis é evidente.
Seren se enfurece e interrompe o depoimento, alegando que Nedim agiu normalmente durante todo o tempo e que ninguém sabe o que Seniz armou em sua visita ao hotel. O juiz interrompe Seren, dizendo que ela não pode depor sem ser convocada. A advogada de acusação convoca uma testemunha presente no momento em que Nedim esteve no hotel. A testemunha relata que viu Seniz estirada no chão dos corredores, envolta em uma poça de sangue, e que chamou por Nedim durante todo o tempo em que esteve consciente. Seren fica furiosa com o depoimento da testemunha. Outra testemunha depõe contra Nedim, alegando que no dia em que Seniz foi esfaqueada, Nedim apareceu no hotel procurando pela ruiva. A testemunha diz que viu Nedim sair rapidamente do hotel, demonstrando nervosismo. A advogada de acusação afirma que Nedim é culpado pelo atentado por conta da obviedade das evidências apresentadas, além do sangue encontrado em Seniz coincidir com o sangue coletado nas mãos de Nedim. A advogada exige que Nedim seja preso por vários anos de prisão por tentativa de homicídio contra Seniz. Seren torna a interromper o depoimento da advogada, chamando-a de mentirosa. O juiz dá um ultimato a Seren, garantindo que pedirá que ela se retire do tribunal caso torne a interromper os depoimentos. O advogado de defesa de Nedim depõe, alegando que foi Seniz quem tentou acabar com Nedim no quarto do hotel com um punhal. O advogado relata que Seniz ligou para Nedim, convocando-o até o local do crime e manipulando-o para que fosse lhe encontrar. O advogado de Nedim ainda afirma que as ligações recebidas de Seniz, presentes no celular de Nedim, configuram como evidências contra a ruiva. O advogado alega que Nedim não queria encontrar Seniz, mas que ela insistiu em sua presença. A defesa de Nedim ainda explica que as digitais de Nedim realmente estavam no punhal, devido ao fato de que o rapaz entrou em luta corporal com Seniz para tomar a arma de sua mão, e que as impressões digitais não comprovam nada. O advogado relembra que Seniz foi expulsa de casa por Nedim, e decidiu se vingar difamando Nedim. O juiz pergunta se há alguma testemunha ocular que comprove a briga entre Seniz e Nedim, e o advogado diz que não. O juiz interrompe a defesa de Nedim e pergunta se o acusado tem algo a declarar. Nedim olha fixamente para Aga, que espera uma resposta do sobrinho. Nedim fica nervoso e diz que não há nada a declarar. Aga e Seren se frustram com a resposta de Nedim. O juiz pergunta se Nedim se declara culpado, e o rapaz começa a tremer de nervoso e a balbuciar. O advogado afirma que Nedim é incapaz de se manifestar por problemas emocionais e traumas psicológicos envolvendo seu passado, pois é inconcebível para ele que Seniz tenha sido tão horrível com ele mesmo a considerando como uma mãe. A defesa de Nedim exige que Nedim seja liberado para responder ao crime em liberdade, na condição de vítima e em decorrência aos abusos que sofreu nas mãos de Seniz ao longo dos anos. Seren e Semri ficam apreensivos pelo veredito. O juiz anuncia o veredito, e todos os presentes se levantam para escutar. O juiz declara que Nedim será condenado a 13 anos de prisão pela tentativa de homicídio contra Seniz, porém, sua sentença é interrompida com a entrada de uma testemunha surpresa. O oficial de justiça anuncia a entrada de Seniz no tribunal, surpreendendo a todos os presentes. Nedim não entende a presença de Seniz no local, que pede perdão pelo tumulto ao juiz. Seren desconfia que Seniz está tramando algo novo, e a doutora Oia se coloca confiante de que Seniz pode liberar Nedim da culpa. Seniz diz que sua consciência é incapaz de ficar tranquila caso ela não pudesse depor. O juiz pede que Seniz comece a depor, e ela relata sobre sua convivência com Nedim desde que ele era uma criança e ficou órfão. Seniz diz que sempre tentou ser como uma mãe para Nedim e que tentou protegê-lo, mas que realmente cometeu erros com o rapaz. Nedim se irrita com o fingimento de Seniz. Seniz diz que Nedim também é seu filho, tal como Sem, e o rapaz fica cada vez mais furioso a cada nova palavra proferida por Seniz. Seniz dissimula e diz estar sofrendo ao ver Nedim ser acusado como suspeito de seu atentado. Todos os presentes no tribunal ficam sem entender as declarações de Seniz, que tenta defender Nedim. Seniz declara que a facada que sofreu foi um acidente, e que por ser seu filho, Nedim seria incapaz de tentar matá-la. Seren fica incrédula com Seniz, tentando reverter a situação de Nedim. Seniz declara que retirará a denúncia contra Nedim. O juiz tenta entender a contradição de Seniz, e ela olha fixamente para a doutora Oia, que lhe faz um sinal com a cabeça. Seniz afirma que não acusará Nedim, e que ele é inocente em relação ao seu atentado. Nedim fica desconfiado das intenções de Seniz, e Dama e Sem ficam revoltados com o depoimento de sua mãe. O juiz reelabora o veredito, e com base no depoimento de Seniz, Nedim é inocentado sob pagamento de fiança. Semri vibra com a sentença,
e Seren afirma que Seniz é uma idiota. Dama e Sen permanecem incrédulos com Seniz. Dama se revolta com a decisão de Seniz em inocentar Nedim, e ela pede que sua filha se cale. Seniz diz que inocentou Nedim pensando em Aga, e que não quer incomodá-lo mais. Sen fica desacreditado com as intenções de Seniz. Aga surge e se aproxima de Seniz, dizendo estar alegre em vê-la. Aga manifesta sua surpresa com o movimento de Seniz, e ela lhe diz que escolheu perdoar o sobrinho por vê-lo como um menino. Dama garante que será incapaz de perdoar o primo. Nedim e Seren saem vitoriosos do tribunal. Ao ver Seniz, Nedim decide se afastar, mas Seren fica e é sarcástica com a decisão de Seniz em inocentar seu marido. Seren diz que apesar de Seniz querer fingir benevolência, ela e Nedim a conhecem muito bem. Dama se irrita com Seren e pergunta o que ela quer dizer com isso, e Seren diz que Seniz está fingindo apenas com o objetivo de limpar sua imagem com Aga e voltar a viver na mansão. Seren questiona qual será a próxima decisão a ser tomada, no caso, se Seniz será perdoada e voltará a viver por pena na mansão. Seniz garante que não voltará à mansão, deixando Dama e Sen chocados. Seniz é firme e diz que não voltará, sendo capaz de cuidar de si mesma longe do lar da família Karasai. Seniz diz que sua decisão será melhor para todos, e Seren volta a debochar de seu fingimento. Seren se afasta e acompanha Nedim até a saída do Tribunal de Justiça. Decepcionada, Semre observa a proximidade de Seren e Nedim com tristeza. Aga pede que Seniz possa ficar pelo menos no hotel da família, e ele concorda. Seren diz a Nedim que tudo não passou de um fingimento da parte de Seniz no tribunal, e que Aga acreditou em todas as palavras da ruiva. Seren diz estar feliz com a absolvição de Nedim, e o rapaz pede ao motorista que estacione o carro em frente a uma praça. Seren questiona o que Nedim irá fazer, e ele diz que irá espairecer a mente no local. Nedim sai do carro e decide ficar sozinho na praça, deixando Seren irritada. Um táxi estaciona em frente ao hotel da família Karasai, e em seguida, Semre desce do veículo. Semre diz estar desconfiada dos planos de Seniz, mas que fará de tudo para descobri-los. Semre entra no hotel à procura de Seniz, mas no mesmo momento, a doutora Oya caminha em direção à suíte da ruiva. Oya bate na porta do quarto e Seniz atende, descontente com a visita da médica. Oya e Seniz se encaram de forma imponente. Doutora Oya recorda da conversa que teve com Seniz no quarto de hospital, na qual exigiu que Seniz fosse ao tribunal retirar a queixa contra Nedim. No flashback, Seniz fica confusa com a ordem da médica e tenta expulsá-la do quarto, mas Oya confronta e diz saber da armadilha que ela plantou para prejudicar Nedim mais uma vez. Oya diz que fará de tudo para impedir novas armações de Seniz, e ela questiona o que ela fará para impedi-la. Oya diz que caso Seniz não pare, irá contar a Aga que ela e seu falecido cunhado tinham um caso. Seniz fica perplexa com a chantagem de Oya, que garante ser capaz de detalhar todo o seu romance com o cunhado caso não retire a queixa contra Nedim. De volta ao momento atual, Seniz pergunta o que Oya faz no hotel se ela já retirou a queixa contra Nedim. Semre surge no local e surpreende a conversa de Seniz e Oya, a qual ouve escondida. Oya diz a Seniz que ela ainda não fez tudo o que deveria, e que só a deixará em paz quando consiga libertar Nedim de suas garras. Seniz chantageia Oya com seu passado, e ela diz não se importar, retribuindo com uma ameaça de revelar o caso de Seniz e o pai de Nedim. Semre fica perplexa ao descobrir a informação sobre o passado de Seniz. Oya completa a revelação ao ameaçar contar para Aga que Nedim foi dopado durante anos para evitar que esse segredo viesse à tona. Apavorada com as revelações que escutou, Semre deixa o local de forma apressada, sem que Seniz ou Oya notem sua presença. Oya exige que Seniz e Sen se afastem de Nedim. Semre se desespera ao apertar os botões dos elevadores, desejando sair dali sem ser descoberta. Seniz afirma a Oya que ela até pode se afastar de Nedim, mas que Sen não fará porque os dois estão unidos pela guerra sem fim entre eles. Seniz questiona os motivos de Oya utilizar de sua relação profissional com Nedim em benefício próprio. Oya se nega a responder e torna a exigir que Seniz e Sen se afastem de Nedim, caso ela deseje que seu segredo seja preservado. Semre consegue fugir do local através do elevador. Seniz expulsa Oya de seu quarto, e a médica diz que ela e Seniz estão entendidas. Oya deixa o local, e ao fechar a porta de seu quarto, Seniz se enfurece. Semre deixa o hotel de forma apressada, ainda perplexa com o que acaba de descobrir. Oya também se prepara para deixar o hotel, refletindo no elevador as palavras que Seniz lhe disse sobre a relação entre Nedim e Sen.
Sem percebe que a doutora Oya está deixando o hotel e estranha sua presença ali. Do lado de fora do hotel, Oya liga para Nadi e diz que precisa analisar o DNA de Sen. Oya entra em um carro e deixa o hotel. Sen pega um cartão com um dos recepcionistas e entra em um elevador. Na praça onde está, Nedin recorda as duras palavras ditas por Senis no dia em que ela sofreu uma facada no quarto do hotel. Nedin recorda os momentos difíceis do período em que esteve preso, ativando sua instabilidade emocional. O rapaz fica mais nervoso ainda ao relembrar o momento em que Aga duvidou de sua inocência, gritando em meio à praça que não apunhalou Senis. Nedin grita desesperadamente, afirmando sua inocência. Em seu carro, Aga avista Nedin parado em meio a uma praça e pede que seus homens estacionem e o esperem próximo dali. Aga desce de seu carro e se aproxima de Nedin, que encara reflexivo o lago de Istambul. Aga inicia uma conversa com Nedin, que diz não pensar com clareza sobre se calar. Nedin diz que se calou durante anos apenas para preservar Aga, mas que agora ele é responsável por colapsar seu mundo. Aga se revolta e diz que em todo momento se preocupou com Nedin e não com Senis. Aga diz que queria saber da boca de Nedin a verdade e o rapaz o rebate, dizendo que seu tio duvidou de sua inocência. Aga pergunta se Nedin não dirá a verdade e ele confirma, dizendo que o que aconteceu já está feito. Aga diz que Nedin não pode se portar assim, e que seu silêncio fez com que a acusação de tentativa de homicídio se fortalecesse. Aga diz que não tem como defender Nedin se ele lhe deu as costas no momento em que queria saber a verdade sobre as evidências encontradas no hotel. Aga questiona se Nedin não confia nele, e ele explode com o tio, dizendo que se Aga estivesse em seu lugar, ele não hesitaria em lhe defender de todos. Nedin declara guerra contra Aga e diz que não sabe os rumos que esta batalha poderá tomar, mas que ela foi iniciada pelo tio. Aga fica surpreso com as palavras de Nedin. Em seu quarto, Senis questiona a si mesmo os motivos pelos quais Nedin é tão importante para Oya. Senis ouve batidas na porta de seu quarto, e ao atendê-la, se depara com Sen. Sen entra no quarto de Senis e ela garante ao filho que está bem em relação à recuperação da facada. Senis percebe que Sen não está bem, e o rapaz diz que quem importa no momento é sua mãe. Sen confronta o fato de Senis ter se recuperado tão rapidamente e ter ido depor de forma tão decidida no tribunal. Sen diz não acreditar na cena que Senis armou no tribunal, e ela rebate, dizendo que fez tudo pelo bem-estar de Aga. Sen afirma que Senis está armando um novo plano, e ela dissimula ao dizer que perdoou Nedin por acreditar que era necessário para Aga. Sen pede a Senis que pare de fingir e que não proteja Nedin de seu crime, apesar de que ela esteja tirando proveito da situação. Senis se ofende com as acusações de Sen, e ele lhe diz que não dará mais ouvidos às suas mentiras e muito menos apoio aos seus planos. Sen pede que Senis pare de envolvê-lo em seus truques e se retira do quarto. Senis fica inconformada com o posicionamento de Sen. Semri permanece em estado de choque ao descobrir mais maldades de Senis e desfere ofensas contra a sogra. Semri diz que Senis destruiu as vidas de Nedin e Sen apenas para encobrir seus pecados. Semri liga para a doutora Oya e marca um encontro com a médica em seu consultório. Na recepção do hotel, Sen liga para sua secretária e pede o endereço da clínica da doutora Oya. Sen garante que irá descobrir as tramóias de Senis através de Oya. Aga rebate as acusações de Nedin, dizendo que expulsou Senis de casa pensando no bem de seu sobrinho, e que Nedin não pensou nele quando decidiu visitá-la no hotel. Aga questiona os motivos de Nedin, que permanece em silêncio. Aga se enfurece mais uma vez com o silêncio de seu sobrinho e o repreende por ter dado plenos poderes a Seren para atuar como representante de suas ações na empresa. Nedin diz que foi sua iniciativa nomear Seren como sua representante enquanto estava detido. Aga lamenta pelo caminho que Nedin optou por seguir, e o rapaz o responde dizendo que sua bondade acabou, bem como a relação familiar dos dois. Nedin diz que Aga e ele agora estão em lados opostos. Sozinho, Aga se decepciona com o comportamento hostil de Nedin, prometendo a si mesmo encontrar uma forma de resolver este problema. Semri entra apressada na clínica de Oya e pergunta sobre a médica para a secretária. A secretária diz que irá anunciar a chegada de Semri. Ao telefone, Nadi diz a Oya que preparou tudo para o exame de DNA, mas que necessita das amostras de Aga e Sen. Oya declara que esse exame precisa ser realizado de forma urgente. A secretária entra no consultório de Oya e anuncia a chegada de Semri. Semri entra no consultório de Oya, e a médica diz que precisa conversar com a moça. Semri questiona o que Oya deseja conversar,
e a psiquiatra diz que Nedim está se prejudicando pelo ódio que está cultivando após se casar com Seren. Oya diz que aconselhou Nedim a não se divorciar a princípio, mas que agora ele necessita tomar esta atitude. Oya ainda afirma que há uma possibilidade de que Nedim e Sen se reconciliem, a menos que Semri continue no caminho de ambos. Semri diz que procurou Oya para falar sobre a situação que Nedim presenciou quando era criança, deixando a médica surpresa. Ela diz que não descobriu essas informações através de Nedim. Sen chega à clínica de Doutora Oya e pede à secretária que a médica o atenda. A secretária informa que Oya está atendendo uma paciente no momento, mas que logo poderá atendê-lo. Ao reconhecer que o rapaz se trata de Sen, a secretária pede desculpas e informa que Semri está no consultório de Oya, deixando-o surpreso. Semri revela que descobriu o segredo de Seniz através da conversa que ela e Oya tiveram no hotel. A secretária entra no consultório de Oya e informa que Sen está à sua espera, deixando a médica e Semri surpresas com a visita. Semri desconversa e interrompe o assunto sobre o segredo de Seniz. Semri diz que irá embora, mas Sen pede que sua esposa espere porque ele também ficará. No hotel, Seniz liga para uma informante e pede que ela volte a buscar detalhes sobre o passado da doutora Oya. Semri se explica sobre sua visita a Oya para Sen, dizendo que procurou ajuda para lidar com Nedim neste momento delicado que o rapaz está enfrentando, mas que a médica está ocupada demais para atendê-la. Semri pede que ela e Sen voltem para casa, mas Sen revela que viu Oya no hotel onde Seniz está hospedada. Sen questiona se a conversa que Oya teve com Seniz envolve os motivos pelos quais sua mãe retirou a denúncia contra Nedim. Oya se justifica dizendo que Nedim é seu paciente e que tudo que se refere a ele lhe preocupa. Oya questiona se ele não acha normal que ela também se faça presente nos detalhes da prisão de Nedim, e diz que Seniz também está passando por um momento difícil. Oya diz que foi atrás de Seniz para oferecer informações que possam ajudá-la, questionando a surpresa do rapaz. Semri tenta fazer com que ela e Sen deixem o consultório. Oya convida Sen para uma sessão de terapia, e Semri diz à médica que este não é momento para tal. Oya rebate dizendo que a família Caraça está passando por um momento difícil, e que essa é a oportunidade ideal para que Sen possa ser atendido por ela. Semri deixa o consultório em silêncio, e Oya dá início à sessão com Sen. Doutora Oya questiona se Sen já fez terapia antes, e Sen nega. Oya oferece um copo de água a Sen, que não entende o gesto, e ela lhe explica que é desse modo que se inicia uma sessão de terapia, de modo relaxante. Sen bebe o copo de água por completo e ironiza ao dizer que está se sentindo relaxado. Oya questiona se Sen quer iniciar falando de seu passado ou de seu futuro, e ele lhe responde dizendo que não tem mais nenhum dos dois, deixando que Oya escolha o ponto de partida da terapia. A médica provoca Sen, questionando se ele não deseja mudar seu passado ou seu futuro, e ele se irrita. Oya expõe a fraqueza de Sen ao lhe lembrar que tentou acabar com sua própria vida quando não encontrou uma solução para os erros de seu passado. Sen acusa Oya de manipular seus pacientes, e ela lhe rebate dizendo que faz com que seus pacientes se sintam diante de um espelho. Sen diz não necessitar de um reflexo seu e deixa o consultório irritado com a médica. Semri espera Sen do lado de fora do consultório e o rapaz passa bufando pela esposa. Semri não entende o mau humor de Sen e encara Oya fixamente. Semri deixa a clínica e vai atrás de Sen. Oya fecha a porta de seu consultório enquanto faz uma expressão maligna. Dentro de seu consultório, Oya pega o copo de água e o encara, vibrando por ter conseguido uma amostra de DNA de Sen através do objeto. Oya liga para Nadi e o comunica sobre a amostra de DNA de Sen, exigindo que o exame seja realizado de maneira urgente. Sen sai enfurecido da clínica de Oya e Semri corre atrás do marido, pedindo que ele a espere. Da janela de seu consultório, Oya observa Sen esbravejar com Semri após a sessão de terapia. Sen conta a Semri o que Oya lhe disse no consultório, irritado pelo fato da médica lhe apontar que é um homem que não faz nenhum esforço para enfrentar seus problemas. Sen diz a Semri que faz de tudo para enfrentar seus problemas, mas que está destinado a perder tudo aquilo que ama. Semri diz ao marido que está ao lado dele e que sempre irá apoiá-lo. Sen rebate, dizendo que Semri não está necessariamente com ele, mas sim, para se esconder de seu próprio coração. Semri tenta se justificar e Sen a impede, reafirmando o que acaba de dizer. Semri concorda, mas diz que esta não é a única razão pelas quais está com Sen, mas sim,
que também está com ele pois prometeu que a cuidaria e a protegeria da escuridão. Semri diz que vê em Sem e Nedim 2 meninos presos na escuridão, que estão fazendo de tudo para se encontrar. Sem diz que ele e Nedim estão perdidos e que jamais se reencontrarão. Sem e Semri entram no carro e Oya os observa da janela de seu consultório. Seren e Neriman tomam café da manhã na mansão, e a idosa diz à neta que Seniz é má e imprevisível, uma vez que libertou Nedim da culpa de sua tentativa de homicídio. Seren diz não entender por que Aga está confiando em Seniz mais uma vez, supondo que ela é o ponto de fraqueza do milionário. Seren teme que Seniz volte ao controle da mansão Karasai. Aga entra enfurecido na mansão e Seren pergunta o que aconteceu. Seren tenta investigar o motivo da raiva de Aga e oferece café da manhã ao milionário, que a ignora e sobe em silêncio as escadas da mansão. Seren pergunta a Neriman se Aga escutou falando de Seniz, e Neriman nega. Sem e Semri retornam à mansão no mesmo momento que Nedim. Nedim encara o casal, enquanto Semri fica mexida ao vê-lo e Sem encara o primo com raiva. Sem tenta partir para cima de Nedim, mas Semri o impede ao segurar seu braço. Semri pede calma a Sem e entra com o marido na mansão. Nedim continua encarando Semri e Sem. Seren debocha de Semri e Sem ao entrarem na mansão, questionando se eles foram felicitar Seniz após o julgamento. Sem pede que Seren se cale e ela torna a debochar de Seniz por ter deposto a favor de Nedim no tribunal. Seren diz esperar que Sem não tenha acreditado em uma só palavra de Seniz, mas também é irônica ao dizer que o rapaz é testemunha dos atos de sua mãe. Sem grita enfurecido com Seren, e neste momento, Nedim entra na mansão e defende sua esposa dos ataques do primo. Neriman observa de longe o confronto entre Nedim e Sem. Sem diz que Nedim e Seren se merecem, e Seren pede que o marido não dê ouvidos ao primo. Seniz recebe a visita de Dama no seu quarto do hotel e a recepciona com alegria. Dama pede que o segurança que está lhe acompanhando deixe algumas sacolas no quarto, e Seniz pergunta o que há nelas. Dama diz à sua mãe que lhe comprou roupas novas, e que pediu que também trouxesse suas peças antigas. Dama sugere a Seniz ficar com ela no hotel, e logo ela percebe a expressão de incômodo de sua mãe. Seniz tenta se explicar para Dama, e pede que sua filha não saia do lado de Aga neste momento complicado. Seniz destila seu veneno ao atribuir as frustrações que Aga vem enfrentando a Nedim. Seniz torna a pedir que Dama não deixe a mansão, e Dama se incomoda pelo fato de sua mãe estar vivendo no hotel, longe de todos o resto da família. Seniz pede que Dama não se preocupe, pois Aga precisa do apoio da filha neste momento. Seniz pede que Dama lhe mostre as roupas que comprou. Aga permanece reflexivo em seu escritório, e Sem pede para entrar e conversar com o pai. Sem diz que sempre teve medo de entrar no escritório do pai, sentindo que Aga saberia que o filho tinha algo a esconder dele. Sem diz que por temer ser descoberto, preferiu sempre se manter afastado de seu pai, e que por isso, lhe machucou. Sem se justifica dizendo que temia que Aga deixasse de lhe ver como filho, e que ele não queria perder o amor de seu pai. Sem diz que não há mais segredos entre ele e Aga, e que ele não aguenta mais se esconder de seu pai. Sem pede que Aga esteja a seu lado para recuperar sua dignidade, se tornar um bom homem e ter uma figura para se exemplificar. Sem diz que fará de tudo para ser um filho honorável, desde que Aga o aceite, prometendo caminhar a seu lado em todos os momentos. Em silêncio, Aga se levanta e se põe diante de Sem, pedindo que ele se levante da poltrona onde está sentado. Aga oferece um abraço a Sem, apertando-o em seus braços com amor. Sem se emociona pela troca de carinho com Aga. No quarto do casal, Semri está deitada e inquieta na cama, enquanto Sem encara o reflexo da paisagem através da janela do ambiente. Sem se vira e observa Semri. No escritório da mansão, Aga encara emocionado um porta-retrato com uma foto sua, de seu irmão e de Nedim e Sem ainda meninos. Em seu quarto, Nedim tenta escrever em um bloco de notas, mas sua mão machucada o impede. Do lado de fora da mansão, Siva encara a janela do quarto de Dama e pensa em ligar para a jovem, que o vê e se esconde. Dama chora pelo afastamento forçado em relação a Siva. Semri entra em seu quarto e observa Sem dormindo no sofá. Sozinho na sala de jantar, Aga encara o café da manhã posto sob a mesa. Semri desce as escadas e Aga pede que a nora se sente com ele. Semri se justifica dizendo que precisa sair, pois tem trabalho para fazer. Aga estranha o comportamento de Semri e pergunta se ela está bem, e tentando disfarçar, Semri diz que sim. Saindo da mansão, Semri se recorda da conversa que Oya teve com Seniz no hotel, na qual a médica chantageia a ruiva com a história de seu caso com o irmão de Aga.
Na janela de seu quarto, Nedim observa a paisagem estando reflexivo, e logo, vira-se para colocar seu paletó. Seren acorda e Nedim diz à esposa que eles não têm tempo a perder. Seren não entende, e Nedim diz que fará o que já devia ter feito há muito tempo. Nedim ordena que Seren se vista, pois eles terão uma reunião de negócios na empresa. Seren desce as escadas da mansão triunfante, acompanhada de Nedim, e encara Aga de longe com um sorriso vitorioso no rosto. Nurten questiona se Nedim não tomará café da manhã, e o rapaz diz que ele e Seren tomarão café a caminho da empresa. Aga se mantém pensativo, e Sen desce em seguida para tomar café com seu pai. Semri espera pela doutora Oya na recepção de sua clínica, e no mesmo momento, Nadi surge, revelando à secretária da médica que Oya lhe pediu o resultado de um exame de DNA de Sen. Semri se surpreende ao escutar as palavras do médico, encarando de longe o envelope entregue à secretária. A secretária deixa o envelope sob a mesa de Oya, e Semri encara fixamente o papel. Semri mente à secretária que esqueceu um bracelete no consultório de Oya, com o intuito de ter acesso ao envelope. Semri e a secretária entram no local, e Semri dissimula sobre o provável bracelete que perdeu. Semri se aproveita da distração da secretária e esconde o envelope com o resultado do exame dentro de seu casaco. A secretária questiona se Semri realmente perdeu o bracelete e ela diz não ter certeza. O celular de Semri toca, e ela diz que necessita ir embora porque Seher está lhe ligando. Semri sai apressadamente da clínica de doutora Oya, e do lado de fora, pega o envelope que roubou do consultório. Sen liga incessantemente para Semri, que não o atende. Sentada no banco de uma praça, Semri abre sua bolsa e pega o envelope que contém o resultado do exame de DNA de Sen. Semri tenta tomar coragem para ler o conteúdo do envelope. Semri fica perplexa ao se dar conta de que o resultado aponta que Sen não é filho de Aga, e que o rapaz é irmão biológico de Nedim. Semri entra em desespero com a revelação do exame e deixa o papel cair no chão. Doutora Oya chega ao consultório e pergunta à secretária sobre o envelope que Nadi deixou em seu consultório. Ao entrar em sua sala, Oya se espanta ao não encontrar o envelope sob sua mesa. Oya chama a secretária e diz que o envelope não está sob a mesa, e a funcionária se justifica dizendo que o deixou no local indicado. Oya questiona se alguém entrou no seu consultório e a secretária conta que Semri esteve no local, procurando um bracelete que havia perdido. Oya se desespera e ordena que a secretária saia do local. Oya toma seu celular em mãos e liga para Semri, que percebe a ligação da médica. Semri recusa a ligação de Oya, que permanece desesperada com a perda do envelope. Sen surpreende Semri e lhe assusta ao perguntar próximo ao seu ouvido por que ele não a atende. Semri deixa o exame de DNA cair aos pés de Sen, e o rapaz ri pelo susto que deu na esposa. Sen pega o envelope e Semri o toma de suas mãos de forma rápida e assustada. Semri se justifica ao marido que estava ocupada, e Sen diz que estava preocupado com a esposa. Sen estranha a reação de Semri e diz que ela pode lhe contar o que aconteceu, prometendo apoio a qualquer situação. Semri diz não se sentir bem e que necessita sair para espairecer. Semri caminha pelas ruas de Istambul, ainda impactada por saber em primeira mão que Sen e Nedim são irmãos. Semri se preocupa pela maneira que contará aos rapazes sobre o laço sanguíneo que os une. Semri promete a si mesma que a partir de agora não permitirá que Sen e Nedim continuem brigando. Semri se responsabiliza por tentar reconciliar Sen e Nedim, mesmo que tenha que sacrificar muitas coisas para atingir seu objetivo. Nurten prepara a mesa de jantar, e nesse instante, Nedim e Seren retornam à mansão. Seren chama a governanta e lhe ordena que faça um chá para ela. Nurten diz a Nedim que arrumou a mesa de jantar de acordo como ele pediu, e o rapaz pede que ela acrescente mais um lugar à mesa. Nurten se surpreende com a ordem, e Seren é ríspida com a governanta ao lhe ordenar que siga as instruções de Nedim. Nedim repreende Seren. Dama passa pelo casal e Seren debocha da jovem aos gritos. Aga assina alguns papéis em seu escritório, e Dama o interrompe ao entrar no cômodo. Dama pergunta como Aga está e lhe informa que Senis também não está em seu melhor momento. Dama diz que Senis sente saudades da mansão e que ela está preocupada com Aga. Dama diz que Senis perdoou Aga e que ele deveria fazer o mesmo. Aga pede à filha que conversem sobre Senis em outro momento. Dama pergunta se o pai jantará com a família e ele nega, e a jovem informa ao pai que Nedim chamou um convidado para jantar. Aga se incomoda por não ter sido avisado pelo sobrinho da visita, e pede que Dama o acompanhe. Aga desce as escadas e caminha em direção ao sobrinho, cumprimentando-o.
A família Karaçai se reúne em torno da mesa, e Aga oferece o assento principal ao sobrinho. Nedim se incomoda e Aga insiste que o sobrinho se sente na cabeceira da mesa. Aga diz que a partir de agora Nedim é o chefe da família Karaçai. Nurten informa Nedim que seu convidado chegou, se tratando de Yusuf, um dos sócios da empresa da família. Nedim pede que Yusuf se sente à mesa como convidado de honra. Nedim pede que Aga se sente, informando que este será um jantar de negócios. Sem se incomoda com as intenções de Nedim. Seren ordena que Nurten comece a servir o jantar. Seher serve o jantar para ela e Nerima, e a idosa informa Nora que Nurten preparou um jantar glorioso na mansão a pedido de Nedim. Seher pergunta o que Nerima tem a ver com isso, e ela supõe que Nedim preparou o jantar para comemorar sua absolvição. Seher pergunta sobre Siva, e Neriman diz que viu o neto rondando a mansão há pouco tempo. Seher se incomoda e diz que irá atrás do filho. Neriman diz que Sivan está com o coração ferido e que não está sentindo fome. Nedim diz que se reuniu com Yusuf e resolveu um mal-entendido envolvendo o empresário, Seren e a assinatura de um contrato importante. Nedim informa Yusuf e a família que aprovou o projeto, e que o jantar serve para fortalecer laços com o empresário. Yusuf diz que o contrato foi negociado inicialmente entre ele e Aga, mas que Seren o bloqueou por um mal-entendido. Yusuf diz que a partir de agora o que importará é o resultado do contrato. Aga questiona se Nedim foi à empresa para resolver o imbróglio do contrato, e Nedim afirma que ele tem direito de decidir qualquer rumo referente à empresa. Yusuf diz que fica feliz em saber quem é o principal responsável pelas ordens da empresa. Sem questiona se foi Nedim quem tomou a decisão final, ou se ele contou com o apoio de outra pessoa. Sem também indaga se o conselho administrativo da empresa está ciente da decisão de Nedim, e o rapaz afirma que sim. Sem questiona os métodos de trabalho de Nedim, que é sarcástico com o primo. Sem e Nedim instauram um clima hostil diante de Yusuf, que os observa atentamente. Sem diz que Nedim não entende nada de negócios e questiona Yusuf se ele sabe com quem está lidando, referindo-se ao primo. Yusuf se mantém em silêncio e sem pergunta se o empresário sabe porque Nedim estava afastado dos negócios e concedeu plenos poderes de representação a Seren. Nedim se irrita com as insinuações de Sem. No quarto do hotel, Senis janta sozinha e fica inquieta por não receber uma ligação de dama. Nedim exige que Sem se acalme, ou caso contrário, que saia da mesa. Sem questiona quem Nedim é para expulsá-lo de algum lugar, e o primo se mantém firme no embate com Sem. Yusuf se incomoda com a discussão e se retira, pedindo que Nedim não deixe que os problemas pessoais afetem o negócio deles. Dama recebe uma ligação de Senis e a recusa.